Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Osvar Faria e esse é um momento de meditação onde quero convidar você para que juntos possamos meditar na Bíblia, na Palavra de Deus. Um momento onde nós iremos iniciar um estudo da Palavra de Deus para que possamos aprender mais daquilo que Ele tem a nos ensinar através das histórias, através daquilo que Ele nos mostra na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós não podemos abrir a Palavra de Deus e começar a ler sem primeiro nós fazermos uma oração. E antes da gente então fazer isso, gostaria de convidar você para que juntos possamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá oportunidades para que possamos abrir a Tua Palavra e entender tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, os conselhos que o Senhor deu ali com amor e tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Abençoe nesse momento a Tua Palavra que será lida, que o Teu Santo Espírito possa estar conosco através desse estudo. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua opinião, você acha que todas as pessoas são filhos de Deus? Todas as pessoas. Se você acha que sim, coloque nos comentários. Se você acha que não, também coloque nos comentários. Até o final deste vídeo, nós iremos entender quais são chamados os filhos de Deus. Deixa eu perguntar para você, as pessoas que vão para a igreja, elas são chamadas filhas de Deus? Elas são filhas de Deus? As pessoas que vivem sem uma religião, que não acreditam em Deus, que vivem uma vida longe dos caminhos de Deus, que fazem aquilo que querem, aquilo que os pensamentos dela ditam para elas, elas vão segundo a carne, ou seja, deixa a vida me levar. Você acha que essas pessoas também podem ser chamadas filhos de Deus? Hoje, através da palavra de nosso Pai, nós iremos aprender quem são aqueles que realmente são chamados filhos de Deus. E já que oramos, eu quero convidar você para que juntos possamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, e a partir do verso 13. Vamos acompanhar então aqui comigo? Vamos lá. Aqui diz o seguinte, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. O que é andar segundo os efeitos da carne? O que é andar segundo a carne? Nós sabemos que carne é o que a gente come, né? Assim, carne de boi, de vaca, enfim, muitas carnes por aí. Mas a nossa pele também é carne. Mas quando a Bíblia fala, mas no contexto bíblico, quando ela se refere à palavra carne, nesse contexto espiritual, ela está se referindo às ações que estão no pecado, ou seja, que estão enraizadas no pecado que está dentro de nós, que somos pecadores por natureza, de nascimento, né? Então, a carne é tudo aquilo que a gente faz porque a gente quer fazer baseado no nosso desejo. Vou citar alguns exemplos para você. Você pode fazer o que o seu coração deseja. Eu posso desejar fazer o mal, eu posso desejar fazer o bem, mas também eu posso desejar sair por aí matando pessoas, sair por aí ofendendo as pessoas, mentindo para as pessoas, sendo arrogante, sendo prepotente, desejando que só o meu querer é o que tem valor, o que as pessoas fazem não tem valor. Quando se trata de os desejos da carne, tem um verso que ele diz muito sobre isso. Vamos abrir a Bíblia então, lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 13. Desculpa, não. A partir do verso 16. Diz assim, ó. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura
seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. A palavra de Deus, ela diz que a carne milita contra o Espírito Santo, ou seja, as vontades da carne. Então, se a gente sabe que a carne milita contra o Espírito Santo, então nós sabemos que a carne, os desejos da carne não são bons. Por isso que ela milita, né? Ou seja, ela luta contra o Espírito Santo. E essa guerra, ela é uma guerra espiritual que ela é feita aqui dentro, internamente, nos nossos pensamentos. Agora nós vamos ler o que são os desejos da carne e por que que eles são chamados de os desejos da carne. Agora nós vamos entender. Aqui ainda no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 19 em diante, diz assim, ó: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós vemos aqui que os desejos da carne, a concupiscência da carne, não são nada bons. Nós entendemos que tudo isso que eu li aqui, né, são coisas detestáveis para muitas pessoas, para quem quer o bem, para quem quer fazer o bem, para quem quer ajudar as pessoas, para quem tem amor pelo próximo. Agora, para aqueles que não estão nem aí com as pessoas, são aqueles que realmente andam segundo o que a carne, ou seja, o que o próprio desejo do pecado que está arraizado em nós, milita contra o Espírito Santo. Então, nós sabemos que isso faz parte de pessoas que são incrédulas, de pessoas que não apoiam aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na vida do ser humano. E daqui a pouco nós vamos ler, então, sobre o que o Espírito Santo faz na nossa vida e por que o desejo da carne, ele milita contra o Espírito Santo, que habita em nós, ok? Vamos voltar, então, aqui. Voltando aqui no livro de Romanos, capítulo 8, a gente tem a segunda parte do verso, né? Porque a primeira parte fala assim, ó, porque se viver de segundo a carne, caminheis para a morte. Ou seja, tudo aquilo que nós lemos aqui atrás, todas essas coisas militam contra o Espírito Santo e todas elas levam à morte, né? A gente sabe que esse tipo de ação é contra as questões humanas. E claro que isso leva à prisão, leva à ofensa das pessoas e pode levar com certeza à morte. Mas não é dessa morte que o Espírito Santo de Deus, através do estudo aqui de Romanos, está falando, né? Nós vamos aprender um pouco mais depois sobre isso. Aqui diz o seguinte, ó, a segunda parte do verso: mas se pelo Espírito Santo mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Quando eu leio mortificardes os efeitos do corpo, ou seja, é fazer com que os efeitos do corpo sejam mortos, ou seja, sejam parados, para de vez. Porque nós sabemos que aquelas pessoas que morrem, elas morrem e pronto, acabou. Esse papo de vida após a morte, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que aqueles que morrem e a morte é comparada a um sono. Mas aqui quando fala que mortificardes os efeitos da carne, o Espírito faz isso, ou seja, aqueles que andam no Espírito, é como se você travasse as ações que o desejo daquelas coisas ruins que habitam no coração das pessoas que não amam a Deus e que não têm um temor de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é como se fosse algo que bloqueasse totalmente as coisas ruins que um ser humano pode fazer, que um ser humano pode agir também, ok? Vamos continuar então aqui. Aqui no verso 14 diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né?
Então aqui nós vemos que se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aqui está dizendo a palavra de Deus, está dizendo que nós somos filhos de Deus. Lembre-se, quem é guiado pelo Espírito Santo. Mas a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Verso 15 fala assim: porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outrora atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Quando a Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, são aquelas pessoas que realmente fogem de ter a sua vida pautada e levada segundo o que a carne, o desejo da carne, ele quer que nós façamos, né? Então, o que acontece? Se nós, que somos guiados pelo Espírito Santo, a gente faz com que os efeitos da carne sejam mortificados pelo Espírito Santo, seja travado, seja parado, então nós somos chamados filhos de Deus. E aqui então está dizendo que nós não somos mais escravos da carne. Não somos mais escravos das atitudes de pessoas que não creem em Deus, de pessoas que não levam uma vida com Deus e de pessoas que não levam uma vida segundo o Espírito Santo. Porque as ações do Espírito Santo são totalmente diferentes do efeito, ou seja, das ações de quem anda segundo a carne. Então, o que é a questão de escravos da carne, né? O espírito de escravidão da carne? Aqui também, no livro de Efésios, no capítulo 2, vem dizendo o seguinte, logo no versículo 1. Diz assim, ó, acompanhe aí na sua Bíblia. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vossa própria vontade, ou seja, a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha que interessante. As pessoas que andam segundo o espírito da carne, ou seja, segundo as vontades carnais, aquilo que a gente leu lá em Gálatas capítulo 5, são aquelas pessoas que andam e fazem aquilo que desejam, do que vem na cabeça, as vontades, bebedice, glutonaria, mentiras, traições, facções, ou seja, tudo que conspira contra a vida humana. Essas pessoas, elas andam segundo o espírito da carne, os desejos da carne. E essas pessoas, elas não andam no espírito do Senhor. Ela milita contra o espírito do Senhor sobre a vida do ser humano. E o que nós acabamos de ler aqui é que as pessoas que andam dessa forma, elas são chamados filhos da ira. Ou seja, os filhos da ira são aqueles que seguem o príncipe da potestade do ar, ou seja, aquilo que o próprio Satanás leva em si, que é o pecado que ele introduziu na vida humana, ou seja, em Adão e Eva. E de lá para cá nós sabemos que a história humana só vem decaindo. Mas graças à morte de Cristo na cruz, porque ele se entregou por nós, entregou por mim e por você, que ele nos deu uma segunda chance para que nós possamos deixar de sermos filhos da ira, para que possamos passar a ser chamados filhos de Deus. Então, portanto, a partir desse momento, nós iremos entrar numa fase desse nosso estudo de hoje, algo maravilhoso que nós devemos entender. Vamos para a Bíblia? Aqui, continuando nosso verso, em Efésios capítulo 2, diz assim, ó, verso 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós entendemos que Deus, através da sua misericórdia, ele deu a vida de Cristo Jesus, assim como eu acabei de falar, não é? E aquelas pessoas que acreditam em Deus e levam uma vida pautada no Espírito Santo, com uma experiência diária com Deus, esses são chamados filhos de Deus. Mas a questão aqui era um pouco mais diferente. Vamos voltar lá em Efésios, vamos voltar no livro de Romanos, capítulo 8. O versículo é a partir do versículo 16, que vem trazendo algo muito interessante. Vem dizendo o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Somos chamados filhos de Deus. Ora, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Queridos, olha que interessante. Olha que maravilhoso. Quando Deus, ele vê que nós estamos andando segundo aquilo que o Espírito Santo nos diz, é algo que ele testifica com o nosso espírito. O que é o nosso espírito? É o fôlego de vida que Deus deu para cada um de nós. Ou seja, é como se ele fizesse uma junção conosco e a partir daquele momento a nossa vida começa a ter momentos diferentes. Aqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que são adotados pelo Espírito Santo de Deus, começam a ter uma vida diferente através da sua fala, através do seu olhar, através do seu comportamento, através do ouvir. Ela escolhe aquilo que ela quer ouvir, através das ações. Ela muda totalmente. É por isso que a transformação em Cristo Jesus acontece na vida de seus filhos, porque ele deixa, ou seja, ele mortifica os efeitos da carne e passa a andar no Espírito Santo de Deus. E aí eu venho dizer para você o seguinte: a palavra de Deus também diz que nós somos herdeiros de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você tem um filho e o seu filho herda algumas questões genéticas do pai e da mãe, geralmente ele herda, né? Às vezes um momento que a pessoa tem de personalidade, herda às vezes um jeito de andar, um jeito de falar, um jeito de se expressar. Mas, como nós fomos adotados pelo Espírito Santo de Deus e nós passamos a chamar nosso Deus de Pai, de meu Pai, então o que passa como herança de Deus para mim e para você são os frutos do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque se nós andamos no Espírito, então os frutos, ou seja, as ações do Espírito Santo, vêm sobre a nossa vida. E agora vamos então ler quais são os frutos do Espírito Santo que são chamados também de herança de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, queridos, quando Deus diz que aqueles que são guiados pelo seu Santo Espírito recebem por herança aquilo que faz parte de Deus, então nós recebemos da herança de Deus o amor, a bondade, a benignidade, a longevidade, o domínio próprio e tantas coisas que a gente leu aqui, que são coisas que nós vemos nas pessoas que têm o Espírito Santo na sua vida. As pessoas que são chamados filhos de Deus são aqueles que levam o Espírito Santo de forma em ação, vívido na vida daquela pessoa. Alguns acreditam que o Espírito Santo ele traz línguas estranhas, mas é bem claro aqui na Bíblia que o Espírito Santo traz toda essa herança que Deus nos dá. Então, você já teve a oportunidade
de ver uma pessoa que tinha ações devido à concupiscência da carne, e quando ela passa a ser uma pessoa que é transformada por Cristo Jesus e o Espírito Santo age nela e ela começa a agir de forma diferente, ela muda totalmente. Ela começa a agir de acordo com o Espírito Santo. Ela começa a ser amorosa, longânima, ela começa a ser bondosa, ter domínio próprio, saber pensar no que vai falar, ajudar as pessoas, falar de Deus para as pessoas. Você conhece alguém assim? Se você conhece alguém assim, converse mais com ela. Beba mais aquilo que ela tem a dizer. Porque são pessoas que andam segundo o Espírito Santo de Deus. E essas pessoas são chamadas filhos de Deus. E hoje eu quero dizer algo para você. Talvez você pode estar dizendo assim: Senhor, Osvair, mas eu não conheço a Deus. Talvez é tarde demais para mim. Mas eu venho dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 30, diz assim, olha. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não leva em consideração os tempos de ignorância que você viveu na sua vida. Ignorância significa falta de conhecimento em determinado assunto. Não arrogância, como muitas pessoas confundem. Então, se você foi ignorante à questão de conhecimento da palavra de Deus, Deus não vai levar isso em conta. Ele vai perdoar, ou seja, ele vai deixar isso de lado. Ele vai levar em consideração a partir do momento que você aprende sobre a palavra de Deus e tem uma vida com ele. E talvez você está pensando assim, Osvair, mas eu conheço a palavra de Deus, eu não sou ignorante nisso, mas às vezes eu acabo caindo, eu acabo tentando e eu acabo fracassando. Deus também tem algo para você. Vamos abrir a Bíblia então? Lá no primeiro livro de João, capítulo 1, o versículo 9. Ele vem dizendo o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Viu só como que é muito bom a gente aprender da palavra de Deus? Se eu e você erramos, mas se a gente se arrepende e se a gente confessar os nossos pecados perante Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade. Sabe por quê? Porque no verso 1 do capítulo 2, ainda de 1 João, vem dizendo algo fantástico. Lá diz assim: filhinhos meus, olha só o detalhe. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Jesus Cristo o justo. E além de Jesus morrer por nós, nos dar a opção de salvação, se você quer ou não. Além de ele ser o nosso mantenedor, nosso salvador, e além de ele ser justo, ele vai ser o nosso advogado quando a gente erra e quando a gente pede perdão. Porque as marcas de Cristo na cruz ficaram em Jesus mesmo depois que ele subiu ao céu, como se fosse uma marca eterna do que ele fez por nós na cruz do Calvário. E todas as vezes que eu e você pecamos, a gente se arrepende. E assim como diz lá aqui na palavra de Deus, se a gente se arrepender e confessar nossos pecados, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Porque Jesus lá no santuário celeste, ele aponta para o Deus Todo-Poderoso e diz o seguinte: olha, aqui está a marca. Eu morri pelo meu filho, pela minha filha. Então, Deus olha e se compadece de misericórdia. E ele perdoa a mim e perdoa você também. E aí? Quer ser filho de Deus? Quer ser filho de Deus? Do Deus Todo-Poderoso, que criou todo o universo, todos os planetas, ao qual a gente ainda não conhece? Quer ser filha de Deus, filho de Deus, do Deus
que ama os seus filhos, que deu o seu filho para que possamos ter vida eterna, para isso, basta você fazer a sua escolha. E nesse momento, eu quero convidar você a fazer sua escolha aí mesmo, onde você está, para que juntos, um dia, quando Jesus voltar nas alturas do céu, nós possamos levantar nossas mãos para os céus e receber esse nosso Jesus que vai vir para buscar os seus filhos. E nesse dia, eu quero estar lá, com os meus braços abertos, para receber de Jesus a seguinte mensagem: Vinde benditos do meu Pai, porque está preparado para vocês algo maravilhoso que desde a fundação do século, desde a fundação do mundo já está preparado. Então, nesse momento, quero convidar você para que juntos possamos fazer uma oração e concretizar então aqui a nossa aceitação para sermos chamados filhos e filhas do nosso Deus. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque através de Cristo Jesus, o Senhor fez com que nós tivéssemos uma oportunidade para que possamos ser resgatados do pecado, da morte, e assim sermos chamados os seus filhos segundo o Espírito Santo que habita na terra. Que possamos, ó Pai, passar a partir desse momento a tomarmos uma decisão e aceitarmos o Senhor como nosso Salvador e termos os frutos do Espírito Santo em nossa vida: o amor, a alegria, a bondade, a misericórdia, o domínio próprio e tantas coisas maravilhosas que o Espírito Santo possa trazer sobre nossas vidas. E a partir de então, possamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, a partir de agora então, eu digo para você, filho e filha de Deus, que está vivendo no Espírito Santo, e se você não está, a partir de agora, Deus possa abençoar a tua vida e que juntos possamos então aprender cada dia mais da palavra de Deus. Logo, logo, traremos mais assuntos interessantes, confortantes, de amor e de esperança sobre a palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e a gente se vê então no próximo episódio. Até mais.